Graça e paz, campeões. Graça e paz, campeãs. Glórias a Deus. Diga, essa pessoa sou eu. Você é muito melhor do que aquilo que você imagina que é. E olha que nós temos imaginado coisas boas de cada um de nós. E cada um de nós, você, Marjorie, tem muito mais do que aquilo que você imagina que possa ter. Mas Deus é sempre mais, Gutenberg, em tudo que Ele faz. E você pode ser muito mais do que qualquer coisa que você imagina que possa ser. Você sabia que, segundo a neurociência, o nosso cérebro ele não distingue entre o real e o imaginário. Isso nós podemos ver no dia a dia de tudo aquilo que a gente faz. Eu me lembro quando eu era ainda um adolescente, ainda existia o Cine Ipiranga. Quem é do tempo do Cine Ipiranga aqui? Naquele tempo, cinema não tinha ar-condicionado, era ventilador. E não tinha poltrona, era cadeira de madeira. E eu me lembro, viu, Gutenberg, que existia um tal de matinê. E nós, adolescentes, só podíamos ir para o matinê, à tarde. E eu me lembro que eu assisti um filme de heróis. E eu saí daquele filme impregnado com aquele heroísmo. Eu saí com aquela cara de herói, mas ninguém ficou com medo de mim. Somente por aquelas imagens, por aquelas sensações que vieram na minha mente que não eram reais, mas o meu cérebro não interpretou isso como isso. Para mim, elas foram reais. Eu me lembro que quando existia ainda o Cine Veneza, olha, eu estou muito nostálgico hoje, viu, pastor Tony? Cine Veneza, já tinha poltrona. E eu não gosto muito de filme de suspense, não gosto. Mas estava estreando um filme famoso na época chamado Sexta-feira 13. E eu caí na tolice de assistir esse filme à noite. E eu me lembro que quando eu saí desse cinema, que peguei o carro para voltar para casa no Japim, eu saí com tanto medo que eu tinha a impressão nítida de que atrás de mim existia um demônio. E aquilo era apenas um filme. Então é só para que nós possamos ver como essas sensações daquilo que nós pensamos, daquilo que nós imaginamos, daquilo que nós vemos, daquilo que nós projetamos, como elas podem impactar no nosso dia a dia, na nossa vida, na nossa mente. É por isso que o tema da nossa pregação hoje é esse que vocês estão vendo aí no telão. Diga o fraco: eu sou forte. É a sua vez. Diga o fraco. Diga o fraco. Nós trabalhamos hoje sob um impacto muito grande de duas dimensões que estão lutando pela nossa vida. A primeira é o reino de Deus, é Jesus. Ele quer a todo custo nos ganhar porque sabe o preço que nós custamos a Ele. E por outro lado existe o império das trevas querendo devorar cada um de nós a qualquer preço, em qualquer que sejam as circunstâncias. Então ele vai trazer elementos que venham a nos enfraquecer de tal forma que nós não possamos alcançar a nossa vitória. Então quero iniciar impetrando sobre a mente de cada um de nós essas sensações daquilo que Deus diz que eu sou, Peterson. Deus diz que nós somos uma coisa, o diabo diz que nós somos outra, e os homens dizem que nós somos ainda outra coisa. Cabe a mim e a você, Sandrine, decidir a quem obedecer, Elisete. Lá no começo da história, Gênesis
1:26, Deus nos criou a sua imagem e a sua semelhança. Então, se nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, nós não somos imagem e semelhança do diabo, nem das coisas ruins. Eu e você somos imagem e semelhança de Deus. Você pode repetir isso? Sou imagem e semelhança de Deus. Toda vez que a gente começa a repetir essas coisas, a nossa mente começa a registrar uma imagem daquilo que nós estamos percebendo, daquilo que nós estamos falando, daquilo que nós estamos nos alimentando. Eu vou falar só 5 coisas. E João 8:36 diz que Jesus falou que para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Então você pode repetir agora: eu sou livre. Agora eu queria que você também que está em casa, você que está acompanhando conosco, você falasse acreditando: eu sou livre. Eu não estou ouvindo o pessoal de casa falar. Eu disse que ia falar 5, já falei 2, vou falar a terceira. João 1, 1 João 1, 2:14 e Joel 3:10 fala daquilo que é o tema da nossa pregação de hoje, que eu sou forte. Olha o que diz em João 2:14, diz assim o Espírito Santo: jovens, eu vos escrevi porque sois fortes. Então, jovens e os adultos, que também são jovens em Cristo Jesus, diga: eu sou forte. E sabe por que você é forte? É porque a palavra de Deus está em você. E quando a palavra de Deus está em mim, eu venço o mal, que é o maligno. Vocês estão começando a associar a grandeza da força em quem está? Do lado, o inimigo fala uma coisa, que a pessoa é fraca. Do outro, o Espírito Santo diz: você é forte. Cabe a mim e a você dar ouvido a quem acreditar. Filipenses 4:13 diz: tudo posso naquele que me fortalece. Então você pode repetir isso: tudo eu posso em Jesus que me fortalece. Repita: eu posso todas as coisas em Jesus que me fortalece. E eu queria que você ficasse ligado. Espírito, alma e corpo, nós colocamos cativo ao Senhor. Colocamos na dependência do Espírito Santo, para que a gente possa receber completo essas impetrações, porque fazem toda a diferença nas nossas vidas. A gente, por ser essa grandeza de ser que somos, triunos, às vezes nós podemos nos dividir. O corpo está aqui, mas a alma está bem distante. Não é assim? Então, por último, Romanos 8:37 fala daquilo que todo ser gostaria de ser, mais que vencedor em Cristo Jesus. E a palavra diz: em todas estas coisas, porém, sois mais que vencedores por aquele que vos amou, que é Cristo Jesus. Então, em Cristo Jesus, você é mais que vencedor em todas as coisas. Não são em algumas coisas, são em todas as coisas. E sabe que coisas são essas que a palavra de Deus diz? Na angústia, na tribulação, na dor, na perseguição, na nudez, no perigo, na espada, em qualquer que seja a situação, mas só que por não termos socorro, essa informação na mente, por não termos esse registro de escape, muitas vezes as pessoas sucumbem no momento em que mais deveriam triunfar, porque existe uma impetração de vida nesses momentos difíceis. Então eu gostaria que hoje a nossa mente estivesse aberta para receber a palavra que muda. A palavra é tão poderosa, a palavra de Deus, que ela salva, que ela liberta das trevas para a luz. Porque a palavra de Deus lá em Romanos diz que a fé, Daniel, vem pelo ouvir.
ouvir a palavra de Deus. Então essa questão do ouvir muda, Rodrigo, tudo ao nosso redor. E muda tudo dentro de cada um de nós. Então hoje preciso que cada um de nós estejamos atentos para recebermos essa mudança. E agora eu queria que você repetisse mais uma vez: eu sou forte. Olha o que diz Joel 3. Essa é a palavra de Deus que diz, é o profeta Joel, usado por Deus. Ele diz o seguinte, pode colocar na tela: forjai a espada das vossas enxadas e lanças das vossas foices. E Deus diz através do profeta Joel: diga ao fraco, eu sou forte. Eu queria que você repetisse 3 vezes isso: eu sou forte. Você pode dar um aplauso ao Deus da guerra, que conhece todas as coisas. Essa profecia é para o tempo do fim, é para o tempo da grande tribulação, na batalha do Armagedon, em que vai ter tanta guerra, que Israel vai ter que usar aqueles instrumentos que era para a alimentação da sua agricultura, para forjar armas de guerra. E no nosso dia a dia, nós vivemos às vezes momentos de tanta guerra, de tanta tensão, que a gente tem que usar os instrumentos do nosso dia a dia, do nosso sustento, da nossa vida, para forjar espadas de guerra, para vencer. Nesse tempo não tem a questão de dizer, mas eu não sou soldado. E você pode até dizer, mas eu não sou pastor. Mas eu não sou evangelista. Mas eu não sou mestre, eu não sou profeta, eu não sou ninguém que a palavra de Deus diz que eu possa ser. A palavra de Deus já diz o que você é. A palavra de Deus lhe diz que você é mais que vencedora em todas as coisas que vêm como tribulação sobre a sua vida, se tão somente você crê. Vocês estão entendendo a diferença? Forjar esses instrumentos, as enxadas, as lanças, em armas de guerra, que são as espadas. E sabe simbolicamente o que significa essa espada? Essa espada é a palavra de Deus. A espada do Espírito é a palavra de Deus, que faz um monte se mover de um local e ir para outro, que faz um morto ressuscitar, que faz o sol parar. Depende daquilo para onde você vai apontar. Então, a palavra de Deus nos ensina. Todas as vezes que eu mudar o slide aqui, eu queria que você mudasse também para a tela, para a gente trabalhar em sincronia, tá bom? Pode colocar na tela aí. A palavra de Deus milenarmente já nos ensina que nós somos aquilo que pensamos. Provérbios 23, 7 diz o seguinte: porque como imagina em sua alma, assim ele é, assim o homem é. E olha que está falando aí apenas de um pensamento. Nós estamos lidando aí apenas com uma realidade virtual daquilo que hoje nós conhecemos muito bem, de um pensamento. Você já viu pessoas fortes diante de batalhas que ele não está acostumado a ter, elas não estão acostumadas a ter, fracassarem apenas por mudarem a chave do seu pensamento? Às vezes a pessoa está preparada, está pronta, está habilitada para vir, mas chega na frente do seu desafio e ela mesmo no caminho de alguns passos diz, mas eu não vou conseguir. E o que acontece? A pessoa não consegue, porque padronizou uma informação na sua mente, paralisou a sua mente, usou a palavra contra ela mesma, desfez o que Deus fez. E o exemplo mais notório disso é com relação a Pedro, o único homem depois de Jesus que andou sobre as águas de um mar revolto, o mar da Galileia.
qual é a diferença? Enquanto Pedro estava olhando para Jesus, com os olhos fitos nele, ele foi capaz de sair do barco, sair da sua zona de conforto, descer para as águas e andar sobre as águas que são os problemas. Enquanto estava com os olhos fitos em Jesus. Mas a partir do momento em que ele começou a ter as sensações externas das coisas, ouviu que o vento estava forte, viu que as águas estavam violentas, sentiu o gelo do calor da água da madrugada nos seus pés. E aí de repente ele mudou o pensamento. E ele disse: socorro! Vou morrer! Não é assim que acontece no dia a dia conosco? Não é assim a nossa luta do dia a dia? Então, precisamos trabalhar dentro dessa liberalidade da graça de podermos ser e viver e ter aquilo que Deus nos deu, com liberalidade da graça. Senão vamos passar a vida inteira sem ser o que Deus diz que nós somos, sem ter o que Deus diz que nós teríamos, e sem sermos aquilo que Deus diz que nós somos. Deus nos chama de filhos, Deus nos chama de embaixadores, Deus nos chama de mensageiros, Deus nos chama de soldados, Deus nos chama para o seu exército. E quem é que é isso? Se no dia a dia nós só conseguimos ouvir a voz do diabo. E ele conhece bem o seu papel. Satanás é especialista em implementar medo e fracasso na mente das pessoas. Ele é expert em trazer medo. Ele é especialista, Pablo, em apagar as luzes. Jesus diz a água: vós sois a luz do mundo. E aí vem o diabo e diz: será que é? Começa a colocar uma dúvida. Olha para dentro de si, a pessoa diz: mas eu não sou tanto assim não. Aí depois já vem as trevas. A nossa luta do dia a dia, a nossa luta real, não é contra pessoas, não é contra as coisas, não é contra este planeta em que vivemos. A nossa luta real é contra os espíritos malignos que habitam nas regiões celestes e influenciam diretamente, eu disse, cada ser humano na terra, com as suas cadeias de destruição. Eu gostei muito de ler aquele livro da Mary Beckett, A Divina Revelação do Inferno. Acho que eu li mais 2 vezes. E ela não inventou uma história, ela teve uma revelação. E uma das coisas que eu nunca esqueci do que ela falou é de uma visão de um local sinistro, um local escuro, terrível. E lá tinha um ser que não parecia ser humano, um ser maligno. E ela conta que desse ser saía da sua cabeça, ou seja, do controle do seu ser, tentáculos, como se fosse tentáculos de polvo. E aqueles tentáculos subiam pelo espaço e entravam na terra. E é interessante essa visão que ela teve há dezenas de anos atrás. E esses tentáculos, eles iam direto na cabeça de seres humanos. Tentáculos do inferno. Querendo controlar a mente das pessoas. Por quê?
é porque é a mente que comanda se a pessoa vai ou fica, se a pessoa recebe ou rejeita, se quer ou se não quer. Mas Jesus já disse que ele veio para libertar o cativo. A pastora Cíntia acabou de ler Isaías 61, e que ele veio tirar o jugo, tirar a carga, tirar essa prisão da liberdade ao cativo. Mas às vezes, pastor Júnior, nós ouvimos essas palavras e parece que elas não fazem sentido algum. As palavras da palavra de Deus às vezes parece que são ininteligíveis nas mentes das pessoas. Mas se a pessoa levantar de manhã e o jornal anunciar: hoje é dia de praga na terra, todo mundo se alerta. Então que mente é essa que cada um de nós tem, Cisane? Se apavora por uma notícia ruim, mas não consegue reagir com uma notícia boa. Que mentes são essas que nós temos? Nós precisamos então nos alimentar da palavra de Deus, do que Deus diz que é, porque foi Ele quem nos fez. Ele sabe o nosso DNA, Ele sabe a nossa composição orgânica, sabe a nossa composição emocional. Foi Ele quem nos fez. E sabe que a palavra de Deus diz, Ele diz até em que devemos pensar. Então a primeira coisa é mudar o pensamento. Filipenses 4:8 diz: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e algum louvor exista, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Você sabia que hoje a ciência da psicologia está usando os textos da palavra de Deus para tratar das pessoas, porque são coisas que não mudam nunca. A neurociência hoje está usando a palavra de Deus para tratar as pessoas que não conseguem mais suportar a si mesmas. E nós, porque não utilizamos essa palavra a nosso favor, de tal forma que venhamos a ser aquilo que Deus diz que nós somos, e venhamos a ter aquilo que Deus diz que nós temos, e viermos a ser aquilo que Deus diz que nós somos. Por quê? As ciências já estão se rendendo à grandeza do ser que é Deus, e a grandeza do ser da sua palavra. Tudo está na mente. João 6:57, o próprio Senhor Jesus diz: os que de mim se alimentam, por mim viverão. Então vamos inverter agora. Os que não se alimentam então de Jesus não vivem por ele. Os que se alimentam do diabo vivem pelo diabo. É só inverter. Então você está vendo, Zenaide, a importância do nosso cronograma de leitura bíblica anual, de enchermos a mente com a palavra viva que lava, que purifica, que transforma, que muda. A palavra é uma coisa tão importante que Provérbios diz que as boas notícias vindo de longe, quando chegam, eles refrigeram a alma. Palavras comuns, mensagens comuns. Nós hoje vivemos num tempo em que o jovem não sabe mais o que é uma carta postada. Eu era expert em escrever cartas e era, digamos assim, fanático em receber. Quando eu comecei a namorar com a pastora Cíntia, do tempo da escrita, eu escrevia bilhetes para ela, cartas para ela, e toda vez que eu escrevia, eu ficava ansioso para receber uma notícia. E quando chegava, eu ia para o meu quarto, eu não queria ninguém me incomodando. Ah, mas como era bom. Eu lia e relia. E antes de dormir, eu lia de novo.
Que era tão bom ouvir, eu te amo. Era tão bom ouvir, como é que você vai? Como é que passou o dia? Quanto mais a carta expressa de Deus para nossas vidas. E esse segredo nem todos conhecem. Davi conhecia esse segredo. Ele diz: como eu amo a tua palavra. Ele diz que é o deleite dele. Não só de dia, mas ele diz de dia e de noite. É o meu prazer. E ele chega a comparar com as coisas humanas e diz: essa palavra é mais doce do que o mel. Como é saborosa, como me revigora. Sendo eu quem era, apenas um pastor de ovelhas que era desprezado até pela família dele, que quando foi apresentado os filhos de Jessé a Samuel, o único que não foi apresentado era Davi, porque nem era considerado digno de ter uma possibilidade de ser aquilo que Samuel foi fazer na casa de Jessé, que era ungir o rei de Israel. Nem foi considerado como filho em função de não ter nenhuma qualificação para aquilo. E se tornou o rei mais famoso da história de Israel. Um rei que se tornou conhecido também na história geral. Então agora a gente precisa trabalhar no sentido de orientar os nossos sentidos humanos na direção daquilo que deve fazer. E para onde devemos olhar? Qual a direção do nosso caminho? Isaías 45, 22 é o próprio Jeová. Núbia é o próprio Deus eterno. Jonas é o próprio Senhor Deus, que diz: olhai para mim, e sereis salvos vós todos os termos da terra, porque eu sou Deus, eu sou Jeová, e fora de mim não há outro, não há ninguém que eu conheça, ninguém. Então você está vendo agora a direção? Você sabe por que as pessoas derrotadas, elas olham para baixo? É porque estão olhando para a derrota. Você já viu a pessoa quando apanha, quando sofre, ela abaixa a cabeça: eu estou derrotado, não valho nada. Você já viu aquelas Olimpíadas famosas, os campeões, quando vencem, olham para cima. Eles têm a postura de campeões. E Deus diz, Gisele: olhai para mim. E para olhar, Deus habita onde? Na profundeza ou nos céus? Em cima? Nos céus. Olha a postura de campeão. Coisas simples, Dani, que mudam a neurologia do nosso corpo, mudam a circulação do nosso sangue, mudam os pensamentos da nossa mente, mudam tudo, muda tudo. Então já sabemos para onde olhar. Então, em quem devemos confiar? Já que a gente vive num mundo de tantas desconfianças, de tantas coisas ruins que estão acontecendo. Deus diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Salmos 46. Tribulação é o que nós conhecemos bem. Por quê? Porque nós vivemos num mundo em que o próprio Jesus diz que o mundo jaz no maligno. O próprio Senhor reconhece que por ser um mundo em que nós já vivemos sob essa égide do pecado, nós teremos aflições, Tayana. E por termos aflições, nós vamos ter tribulações. Mas Deus, Ele diz para cada um de nós para onde nós devemos, em quem nós devemos confiar. Ele está dizendo que Ele é o socorro bem presente, entenda isso.
Nenhuma palavra da palavra de Deus está lá por acaso, e nenhuma que deveria ser dita deixou de ser dita, e o que está dito é porque é. E ele está dizendo: socorro bem presente. Socorro imediato. Socorro instantâneo. Por quê? Pela grandeza do ser que Deus é. Ele é onipresente. Ele está ao mesmo tempo em todas as partes, inclusive dentro de mim. Você pode dizer isso? Deus, o Espírito Santo está dentro de mim? Glória a Deus. Agora aplaude esse Deus maravilhoso, que é o Deus de toda a terra. Nós costumamos aplaudir tantos deuses dessa terra, tantos heróis dessa terra, tantas personalidades dessa terra, Diego. E às vezes com essas palavras impactantes da palavra de Deus, com essas palavras do céu que mudam a terra, as pessoas não têm ânimo nenhum, não têm impacto nenhum, não têm devoção nenhuma. Então, devemos confiar em Deus. E na hora da tribulação, onde devemos nos abrigar? Nós já sabemos que no mundo teremos aflições, não é isso? Mas Deus diz: tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então, os que confiam no Senhor, que é o Senhor Deus Jeová, serão como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Deus é tudo aquilo que Ele diz ser, independente do que eu acreditar ou não. Ele diz: eu sou a única rocha que não se abala por nada, por nenhum vendaval, por nenhum temporal, por nenhuma tribulação, por nenhuma angústia, por nenhuma dor, por nenhum exército do mal, por nada. E Ele é quem nos diz que nós devemos confiar nele, nós devemos nos abrigar sob essa rocha. Então, por que muitas vezes, na hora dessa angústia, dessa tribulação, as pessoas vão se abrigar na bebida, vão se abrigar nas drogas, vão se abrigar nesses cantos que não trazem salvação nenhuma, nem segurança nenhuma? Por quê? Então você está vendo agora a diferença entre conhecer a palavra de Deus e não conhecer? A palavra de Deus é tão importante que a qualquer momento pode salvar a sua vida, a minha vida. Seja qual for a hora da tribulação, quando você clama por Deus, Ele responde imediatamente. Mas os que clamam. Daí você pode dizer: mas algumas vezes eu clamei e não aconteceu nada, porque Deus conhece o coração de cada um de nós. Ele sabe o intento do coração de cada um de nós. Ele sabe quando nós estamos pedindo com fé e quando nós estamos apenas proclamando uma palavra seca e vazia. É por isso que as respostas são diferentes para cada clamor daqueles que clamam, porque Deus não ouve a palavra que eu estou falando, Ele ouve a intenção do meu coração, que eu estou de fato e de verdade sentindo, que eu sou de fato e de verdade no reino espiritual. E esse Deus tão grande, tão poderoso, Ele se dispõe a trabalhar, Rosângela, por cada um de nós, por você. Olha o que diz aqui em Isaías 64, diz assim: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Você está ouvindo isso, pastora Cíntia?
Pastora Cid, segunda-feira vai estar qualificando, tem um grande desafio às 9 horas da manhã de Manaus. E com certeza ela está na tensão. Hoje, domingo, passou o dia todo trabalhando. Semana passada, passou a semana toda trabalhando. Mês passado, passou o mês inteiro trabalhando em prol dessa qualificação. E Deus está dizendo que Ele trabalha por você, que nele espera. E quando nós trabalhamos, Thalita, na força daquele que trabalha por nós, a nossa força é menor e os resultados, Ludmilson, são maiores. Você já viu alguém, por exemplo, pegando uma enxada para desbarrancar um barranco ou para aterrar um precipício? O trabalho que tem. A pessoa se esforça, não tem resultado nenhum com uma enxada. Aí de repente alguém diz: não, eu tenho aqui um trator, um scrape. Aí vem um trator com a sua lâmina, em alguns minutos ou em algumas horas faz o trabalho de anos de uma criatura que está com a enxada na sua mão. Então você já pensou nessa força que tem Deus trabalhando por nós? O que Ele não fará por cada um de nós? Você entende isso? Já fez parar o sol. Em uma única noite, matou o exército assírio, matou 185.000 soldados que rodeavam Jerusalém, e o rei Senaqueribe dizendo: tu não escaparás de mim. E Deus lançou uma palavra profética através de Isaías: nenhuma flecha será lançada sobre Jerusalém, porque eu sou o Senhor. Deus é que trabalha por aqueles que nele esperam. Então, trabalhando já para o final, o que devo fazer para receber essa palavra? O que devo fazer? Deus diz o seguinte, aqui é o Deus Jeová falando: não te mandei eu. Olha, até o Arthur está rindo para mim aqui. Eu acho que o Arthur está entendendo melhor do que qualquer um de nós aqui. Deus falou: Peterson, não te mandei eu. Vinícius, ser forte e corajoso. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Você pode receber essa palavra? Ele não será contigo, Ele é contigo por onde quer que andares, por qualquer lugar que fores, em qualquer que seja a tua batalha, seja onde você estiver. É isso que eu queria que a nossa mente pudesse se abrir para receber, porque assim como eu imagino em minha mente, assim eu sou. Então, se eu não tenho essa informação, eu não posso registrar. E se eu não registrar, eu não vou criar aquelas camadas de imagem que vai fazer com que eu lembre, que tenha uma memória de que Deus é comigo por onde quer que eu andar. Vocês estão entendendo essa grandeza dessa palavra? Como é importantíssimo essa leitura diária da palavra de Deus. E mais do que a leitura, é fundamental a meditação. Meditar na palavra de Deus. Se deitar. Assim como eu fazia com aquela carta, aquelas cartas que a pastora Cintia escreveu. Ainda tem um baúzinho cheio dessas cartas que confiscou a minha filha, que ela queria ler também. E eu não sei nem onde é que estão, mas tem.
Está com ela. Ah, ela está dizendo que está com ela. Acabou de se entregar. Sabe o que fazia com aquelas cartas de amor? Eu deitava com elas. Ah, como é bom ser amado. E tenho-as até hoje. Por isso que Davi diz: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. E finalizando, olha que palavra extraordinária o Espírito Santo nos traz através do profeta Isaías. Ele diz assim, o Deus Jeová, através do profeta Isaías: não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas, coisas que nos magoaram, nos machucaram, nos entristeceram, nos prenderam ao passado. Ele diz: eis que farei uma coisa nova, no meio de tanta coisa velha, que a gente guarda no baú das nossas emoções do passado, como se fossem relíquias, mas são vermes que corroem. Eis que farei uma coisa nova. E agora, diga agora, sairá a luz. Diga agora. É muito importante o contexto da palavra. Não é amanhã. É agora. Sairá a luz. Porventura não sabeis. Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo, diz o Senhor Jeová. Somente os que creem nessa palavra fiquem de pé, para que nós possamos receber essa palavra, essa coisa nova agora. Agora. E sabe de uma coisa? Deus não nos trata como bando. Ele nos trata, Samanta, individualmente como nós somos. E cada um de nós tem uma reação diante da palavra que é lançada. Cada um de nós tem uma reação quando estamos sob a chuva. Vocês já perceberam isso? Cada um de nós tem uma reação quando estamos sob o sol. Cada um de nós tem uma reação quando estamos sob o impacto de uma palavra profética. Quem recebe, toma posse, vence. Mas tem pessoas que estão sob uma densa glória de Deus, porque Deus diz que a glória dele enche toda a terra. Tem pessoas que estão no meio do fogo de Deus e não sentem nada, porque o corpo está ali, mas a alma não está ali. O espírito deles está em outra dimensão de pensamento, de sensações. Então nós precisamos receber na hora que é ministrado, na hora que é dado, porque ela passa. O vento sopra onde quer, não é assim que diz a palavra de Deus? Ele sopra onde quer. Ele está soprando agora essa coisa nova, esse renovo, essa força que você está precisando, esse ânimo que você está precisando, esse vigor que você está precisando, essa vitória que você está querendo alcançar, essa dívida que você quer pagar, essas emoções que precisam ser tratadas e curadas. Então nós vamos agora orar. Eu gostaria que quem quiser receba de graça da água da vida. Eu não vou ser aquele que vai dar para cada um, quem dá é o Espírito Santo. Eu vou apenas invocar, porque Deus diz: invoca-me e te responderei, e anunciar-te-ei coisas grandes, coisas ocultas que tu não sabes, porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Você pode buscar? A nossa banda pode dedilhar uma canção dos céus para que a gente possa orar. E lembre-se, essa busca é minha, é pessoal. Às vezes a gente espera muito que as pessoas cheguem
orem, imponham as mãos, clamem, assim como Naamã. Ele foi em busca da cura da sua vida, que era aquela lepra. E ele chegou lá e Eliseu disse para ele: entra no Rio Jordão, mergulha nas águas que vão te curar. São as águas vivas do Espírito Santo. E ele diz: não, assim eu não quero. Eu pensei que o profeta ia invocar a Deus, que ia fazer um culto, que ia fazer um ritual e invocar o Deus para descer sobre mim. Afinal de contas, eu sou um general. E o profeta disse apenas: mergulha nas águas que vão te curar. E hoje essa palavra eu repito aqui: mergulha nas águas que vão te curar. É cada um de nós que vamos fazer isso. Então, meu Pai, nós invocamos o Teu nome agora e te pedimos que essa água viva dos céus seja derramado agora sobre a vida de cada pessoa que está presente aqui nessa celebração, sobre cada pessoa que está conectada na internet, ouvindo e vendo esse culto, sobre a vida de qualquer pessoa que no futuro, em qualquer tempo que for, ouvir essa palavra, porque Tu dizes na Tua palavra que Tu és o mesmo ontem, hoje e sempre. Então, em qualquer tempo que essa palavra for ministrada aqui agora, o Teu Santo Espírito derrame dessa unção de salvação, de cura, de libertação, de provisão, de socorro sobre a vida de cada um que está pedindo segundo o que cada um pede, segundo a Tua vontade, porque hoje a nossa vontade é uma, mas daqui a algum tempo as vontades serão diferentes, porque os tempos são diferentes. Mas Tu que não trabalha com o tempo cronológico do nosso tempo, mas com o Kairos do Teu tempo, por favor, ouve a oração de cada um que está aqui. Ouve a oração do Teu povo que clama por Ti. Ouve a oração daqueles que estão se dirigindo a Ti nesse momento, Pai. E concede a cada um deles não apenas o que estão pedindo, mas da grandeza do que Tu és, do que Tu tens para nos dar, porque Tu és aquele que diz que Tu nos concede não apenas aquilo que pedimos, mas infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou quanto pensamos em pedir, e a diferença está conforme o Teu poder que opera em nós. Então, conforme, meu Pai, o poder que opera em mim, conforme o Teu poder que opera em cada um dos que estão ouvindo, conforme o Teu poder que opera em cada um dos que aqui estão, concede-lhes essa graça. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Os que creem nisso, digam amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo.